Preparados para uma jornada de conhecimento? Começa agora o Espasticidade Brasil. Boa noite a todos. Hoje nós estamos muito felizes, é o 9º módulo do Espasticidade Brasil, que é um momento, é um contínuo sobre essa temática que é muito importante, muito frequente, e nada mais do que ter pessoas realmente muito experientes, muito conceituadas. E hoje nós temos duas profissionais assim, a doutora Camila Torriani. Camila Torriani, eu já participei com ela em 2 momentos de live, assim, é uma delícia discutir com ela, é ótimo. Fiz uma fisioterapeuta pós-doc, eu não sei se ela vive Brasil, Estados Unidos, então, assim, de fato, daqui a pouco eu vou pedir que ela se apresente, que ninguém melhor do que ela mesma, mas, assim, é uma honra contar contigo aqui. Pessoal, ela está no aeroporto. Se o som dela não ficar muito bom, sei lá, o vídeo, ela está no aeroporto, mas está contribuindo com a gente, e ela é realmente uma pessoa assim, ela só não está presente se o avião não permitir. Mas hoje, até agora, até daqui a pouco, ela estará conosco. Então, Camila, já passo para ti. Aline Martins, muito obrigado também. A Aline, ela é terapeuta ocupacional e fisioterapeuta. Imagina, duas numa pessoa só. Ela é de Minas Gerais, da Faculdade de Ciência Médica de Minas Gerais, é doutoranda em mestre, né, de fato, em reabilitação. Doutora Aline, realmente muito obrigado por estar conosco, compartilhando esse momento, sua experiência. E, de fato, vamos juntar laboratório, não vamos juntar vida real, vida prática, e acho que é um momento da gente discutir. Falar um pouquinho sobre espasticidade, sobre ações terapêuticas, sobre cirurgias, por que não? Então, a ideia aqui é mexer, pessoal, não vamos finalizar, nós vamos mexer com esse tema, que é muito importante. Muitas vezes a gente vê assim, espasticidade ou membros superiores, muitas vezes são negligenciados. A gente olha muito para as pernas, pezinho equino, as perninhas cruzando, e os braços. São tão importantes quanto, mas... Exemplo, toxina botulínica, você não deu para as pernas, por braço, faz só para as pernas. É um exemplo prático. Mas para esse momento, a gente conta também com parcerias, a Ipsen, Caminhos do ABC, em 40% dos pacientes têm espasticidade, então a Ipsen nos apoia essa jornada. O Hospital São Marcos também, que é um hospital de referência aqui no Piauí, ele é filantrópico. E nós vamos agora, eu vou pedir aqui a Camila, boa noite, se apresente, fique à vontade, você aí no seu cantinho aí no aeroporto, por favor, Camila. Eu espero que vocês estejam me ouvindo. Balance a cabeça e me diga se estão me ouvindo. Ótimo. Muito obrigada pelo convite, é uma honra estar aqui falando desse tema que é tão relevante, tão importante para a prática clínica, para a pesquisa. Vamos tentar aqui unir nossos esforços de evidências científicas com a prática clínica e contribuir para pacientes, pais, profissionais, pesquisadores que estejam aí nos ouvindo. Muito obrigada ao convite. Perfeito. Além de agora é contigo, se presente, fique à vontade, isso é bem legal. A Aline vai fazer a introduçãozinha, ela vai ter uma aulazinha só para a gente abrir a noite, viu? Aline, é contigo agora, né, querida? Olá, pessoal, boa noite. Eu sou a Aline, eu sou de Belo Horizonte, Minas Gerais. Assim como o Francisco já me apresentou aqui, eu sou fisioterapeuta, sou terapeuta ocupacional também, e fico muito feliz com o convite de estar nessa mesa, né, para a gente comentar um assunto que é muito importante, igual o doutor Francisco falou, né, às vezes a gente cuida, as famílias até vêm com mais demandas de andar, de caminhar, e o braço, como fica? Sendo que nós não temos função sem mão, né? Então, como que a gente pode fomentar esse uso da mão, como que a gente pode trazer esse membro superior para gerar funcionalidade para esse paciente, né? Porque todo esse tema, né, espasticidade, tratamento, tudo isso tem que estar direcionado à funcionalidade, mas como que a gente vai fazer isso? Então, acho que vai ser uma noite bem legal da gente discutir isso com diversos pontos, né, físio, médico, TO, vai ser bem divertido, acho que vai ser bem interessante. Então, agradeço mais uma vez o convite e vamos começar. Estou muito motivado, eu, Camila, Aline, muito motivado. Vou dizer como vai ser, pessoal, não é segredo, nós sabemos que essa é a nossa apresentação, e a Camila hoje tem a função de
moderar, fazer a gente se controlar, para a gente falar aquilo que deve ser falado, pontuar, pincelar. Então, Camila, esse é teu papel, também é livre. E nós dividimos esse momento de hoje, nós vamos até a 21h30, mas a primeira hora, e depois fica meia hora para a gente abrir para todos, para quem quiser perguntar, a Aline vai fazer uma apresentação inicial que é muito importante, a gente escolheu assim, porque a Aline, ela trabalha com função dos membros superiores, é importante. E aí ela preparou algo para nós, depois que a Aline encerrar, aí eu vou apresentar opções terapêuticas no tratamento da espasticidade membros superiores. Eu vou passear um pouquinho de medicamentos orais, medicamentos injetáveis, procedimentos neurocirúrgicos, e também arriscar falar que tem procedimento ortopédico também, essa é a ideia. Isso a gente vai condensar mais ou menos até 21 horas, aí a gente abre para as perguntas, a participação, e vai ficar bem legal. Entendo que esse encontro de hoje vai depois virar uma aula que vai para o YouTube do Espasticidade Brasil e vai ficar disponibilizado para a gente. Se alguma coisa a gente não foi em detalhe, vai ficar os slides também. Então, Aline, vou passar para ti agora, e eu e a Camila vamos cruzar os braços, ficar só deliciando, não é, Camila? Deixa agora a Aline seguir. Nós vamos falar um pouquinho, né, sobre o tratamento da espasticidade dos membros superiores em crianças e adultos. E, assim, eu acredito que dentro desse tema nós temos várias possibilidades, mas a gente tem um tempo curto, né, relativamente curto, para falar de um assunto tão denso. Então, o que eu, como terapeuta ocupacional também, eu gostaria de trazer aqui, mais do que a questão da espasticidade, né, mas o que nós podemos, as possibilidades que nós podemos oferecer aos nossos pacientes em termos de funcionalidade e independência, mesmo com espasticidade. Então, apesar da espasticidade, nós podemos gerar a funcionalidade e a independência desses pacientes, tanto adultos quanto crianças. E aí, então, para fazer, né, esse link, eu gostaria de trazer o porquê que é importante a gente discutir esse tema sobre os membros superiores. Muitas vezes eles são negligenciados, né, porque as famílias, os próprios pacientes, às vezes dão um peso maior à marcha, à mobilidade, o que não está errado, isso é legítimo, né, claro, que eles têm que pedir isso, solicitar isso e ter esse desejo, mas nós também precisamos falar dos membros superiores. Por quê? E aí eu trouxe alguns dados, né? Quando nós falamos de crianças com paralisia cerebral, adolescentes com paralisia cerebral, adultos que, por exemplo, sofreram um acidente vascular encefálico, até pacientes com esclerose múltipla, quando a gente vai ver na literatura as queixas funcionais geradas, reportadas por esses pacientes, nós vemos que a maioria deles, tanto os indivíduos, quanto as famílias desses indivíduos, eles frequentemente reportam prioridades funcionais relacionadas às atividades de autocuidado, que nós vamos chamar aqui, né, de cuidados pessoais também, algumas pessoas conhecem sobre nesse termo, né, ou cuidados pessoais ou autocuidado. E esses pacientes apresentam dificuldade para desempenhar essas atividades nesse contexto. Porque quando a gente fala de tarefas de autocuidado, e aí eu vou esclarecer esse termo, quando a gente falar de tarefas de autocuidado aqui, a gente está falando de ações, né, orientadas para o cuidado do próprio corpo, que são realizadas diariamente, e que a gente sempre faz desde a hora que acorda até a hora que vai dormir. E aí eu coloquei aqui alguns exemplos reais, né, de pacientes que eu atendo. Então, por exemplo, esses indivíduos, o que para nós é muito comum, o que é muito rápido de ser feito, para eles não. Justamente porque eles têm um déficit, né? Eles têm uma espasticidade, eles têm uma dificuldade, uma limitada função manual. Então, atividades de, por exemplo, amarrar um cadarço, vestir uma roupa, se alimentar, escovar um dente, para eles são extremamente difíceis, porque eles têm esse déficit nos membros superiores. Então, desempenhar essas tarefas de autocuidado é totalmente desafiador para esses indivíduos, porque exige o uso coordenado das duas mãos. Se a gente for pensar aí na nossa rotina, todas essas atividades exigem o uso das duas mãos. A gente dificilmente faz alguma coisa só com uma mão. Então, a gente sempre está usando as duas mãos de forma coordenada para desempenhar essa atividade. E esses indivíduos com paralisia cerebral, que sofreram um AVC, um AVE, ou esclerose múltipla e tantas outras condições de saúde,
têm essa dificuldade. Então, um dos pontos, né, que a gente tem que entender é que, primeiro, eles têm essa limitação de desempenhar essas atividades porque eles têm dificuldade de coordenar o uso das duas mãos, mas nós temos que entender como que essas mãos são utilizadas, né? Na verdade, não só a deles, mas a nossa, né? Como que todo mundo usa a sua mão. Então, a gente tem que entender que durante as atividades bimanuais, gente, é quando a gente usa as duas mãos juntas. As mãos podem desempenhar diferentes ações. Então, nós chamamos aqui de mão dominante. É aquela mão, a nossa mão. Então, sabe quando você pergunta para alguém assim, você é destro ou você é canhoto? A gente quer saber qual que é a mão dominante dele. Qual que é a mão que ele tem mais agilidade, que tem mais velocidade, que ele tem mais precisão para realizar os movimentos. Essa é a mão dominante. E qual que é a sua mão não dominante? É aquela que você usa como apoio. Você usa a sua mão, mas ela não é tão rápida, ela não é tão ágil, ela não tem tanta velocidade. Então, quando a gente vai falar de membro superior, esse conceito tem que ficar claro também. Qual é a mão do indivíduo que chega para nós, que a gente vai ter que estabelecer papéis? Porque aquela mão que está com espacidade, ou as mãos que estão com espacidade, não vão desempenhar o mesmo papel na atividade, né? Isso seria um erro nosso, de propor esse tipo de desempenho igual entre as duas mãos. Porque a gente não vai conseguir fazer com que o nosso paciente ganhe essa independência, apesar da condição de saúde que ele tem. Então, esses indivíduos que têm a espacidade, que têm um déficit manual, limitada função manual, eles têm dificuldade de realizar algumas ações que nós realizamos tranquilamente. Então, eles têm muita dificuldade, por exemplo, de alcançar um objeto, de levar o seu braço até esse objeto, de segurar esse objeto, fazer apreensão, manter o objeto dentro da mão, e depois manipular esse objeto. Eles têm dificuldade de manusear esse objeto de acordo com a função que esse objeto tem. Então, se eu tenho, por exemplo, um lápis para esse paciente escrever, ele sabe escrever, mas essa manipulação do lápis dentro da mão, essa estabilização vai ser difícil. O soltar o objeto é a mesma coisa. Às vezes eles têm muita dificuldade de segurar o objeto, e aí, com muito esforço, eles seguram, eles fazem a apreensão, mas na hora de soltar o objeto sobre a mesa, por exemplo, o objeto fica preso na mão deles, né? E aí, o uso da mão para esses indivíduos é muito mais difícil. Então, exige um gasto energético muito maior, um esforço muito maior, e eles gastam muito mais tempo para desempenhar essas atividades. Por isso, também, é que muitos pacientes não querem usar essa mão, né? É o desuso aprendido, né, que a gente chama. Eles aprenderam a não usar essa mão por conta desses déficits que são gerados frente à limitação dessa condição de saúde. Além, né, dessas questões todas que eu falei, esses déficits, né, na verdade, que eles têm de preensão, alcance, soltura de objetos, são influenciados por alguns fatores. Os componentes motores, como a força, o tônus muscular e a amplitude de movimento, que aqui, né, todo mundo, né, quem é da área da saúde, se depara com isso o tempo todo. Então, esses pacientes, eles têm esses déficits motores que dificultam o uso dessa mão, mas também tem outros fatores que nós temos que levar em consideração, como, por exemplo, os fatores sensoriais, a parte de estereognosia, propriocepção, as características pessoais do próprio indivíduo. Isso é muito importante. A gente da TO, assim, e muitos profissionais da fisioterapia também investigam isso muito bem, e o que eu acho muito legal, porque a gente não pode ficar preso somente a esses fatores sensoriais e motores, que é o que mais nos chama atenção, né? Quando o paciente chega para nós, o nosso olho clínico já treinado, a gente já quer buscar o que está dificultando, aquilo que está mais visível, mas nós não podemos nos esquecer das características desse indivíduo, né? Às vezes o indivíduo chega com uma limitação funcional para nós, por exemplo, de vestir uma roupa, por exemplo, de manusear, amarrar um cadarço, tomar um banho. Só que aí a gente, né, já tem a vontade de que ele faça essas atividades, mas a gente não entende qual é o valor gerado dessa atividade para esse paciente, qual que é o interesse que ele tem nessa atividade.
Qual que é a motivação? Qual que é o senso de eficácia que esse paciente tem frente a essa atividade? Então, isso também é um fator muito importante que influencia no uso das mãos. As expectativas do meio social também, né, que está muito ligado às características do indivíduo. Às vezes, isso é muito, a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente vai lidar com criança, por exemplo, né, porque a criança, ela não responde por si. Às vezes, a criança tem interesse na atividade, mas para a família, não é esperado que essa criança faça. Né? A gente chama de expectativas do meio social. Às vezes, a criança quer desempenhar uma atividade, mas para aquela família, para aquela mãe, para aquele pai, aquela atividade não é de interesse. Eles têm um valor muito maior em outra atividade. Então, isso vai inibir o uso da mão dessa criança, porque ela não vai ter tempo para fazer. As oportunidades oferecidas para essa criança realizar atividades serão muito poucas. Então, como é que ela vai ganhar uma funcionalidade? O uso da mão, aumentar a frequência, a intensidade do uso desse membro superior, se dentro da família dela, essa atividade não tem um valor tão grande e por isso não é tão oferecida. Ou seja, o tempo de prática vai ser muito menor. Isso também temos que pensar. E a estrutura e a organização da rotina, né, que também entra muito na questão familiar. Essa família tem uma rotina organizada para oferecer essa atividade, o tempo de treino ou não? Qual que é a disponibilidade de tempo que ela tem para isso? É pouco, é muito? Ou a mãe, às vezes, né, algum familiar mais próximo oferta a atividade aos finais de semana, e porque durante a semana não tem tempo, porque a rotina é muito corrida, tem escola, tem terapia, tem, né, que cuidar de outros membros da família, isso tudo vai influenciar o uso da mão. Então, quando a gente fala de reabilitação de membro superior, nós temos que pensar nesse fator, bem como o tipo de suporte parental e social que essa família tem. Às vezes, a família não tem tanta disponibilidade de tempo, mas será que algum outro membro ali da rotina, do ambiente dela pode favorecer esse desempenho? Isso tudo nós temos que considerar. Então, quando a gente, né, fala de indivíduos com lesões neurológicas no geral, e adentrando isso também, né, indivíduos que apresentam a espasticidade, nós temos que entender que o comprometimento do membro superior e inferior vai sim influenciar o desempenho nas atividades de autocuidado, bem como outras tantas. Mas isso não impede que o indivíduo desenvolva as habilidades e estratégias para realizá-las. E aí eu trouxe aqui para vocês, de forma bem rápida, com foco aqui em adolescentes com paralisia cerebral, por exemplo, tá? Isso é um exemplo. Eu trouxe esse gráfico porque eu acho ele muito explicativo, né? Quando a gente fala, por exemplo, de adolescentes com paralisia cerebral, que tem os níveis de função motora grossa, por exemplo, GMFCS 1, 2, 3, 4 e 5, esse gráfico é muito legal, que ele mostra o seguinte: esses adolescentes, quando entram aí na fase de 12 a 16 anos, eles apresentam ou uma estabilidade ou um declínio da mobilidade, por exemplo. Só que quando nós falamos em atividades de vida diária, ou seja, atividades que exigem o uso das mãos, esses mesmos adolescentes, na mesma faixa etária, apresentam um ganho crescente de possibilidades de ganho. Ou seja, eles podem sim ganhar habilidades, mas eles podem demorar um pouco mais de tempo para adquiri-las em relação, quando a gente compara esses indivíduos com seus pares sem deficiência, por exemplo. Esse gráfico eu acho fantástico, que ele mostra, né, ele desenha literalmente para nós aquilo que a gente sempre fala. A mobilidade é importante, a transferência, todas essas habilidades são sim importantes, mas a gente não pode esquecer das atividades que envolvem o membro superior, porque esses indivíduos, eles apresentam uma ascensão de ganho, mesmo quando eles chegam na fase próxima à vida adulta e na vida adulta, tanto que esse gráfico ele vai até 24 anos, e eles não apresentam nenhuma estabilidade, eles apresentam apenas uma curva de ascensão em relação aos ganhos possíveis dessas atividades. Eles vão demorar mais, mas isso nos mostra que sim, nós podemos ganhar habilidades relacionadas ao uso das mãos. Só que para isso acontecer, gente, nós, claro, temos que fazer uma boa avaliação, né? E essa avaliação vai contribuir para a elaboração de estratégias que favoreçam o desempenho dessas atividades. Então, assim, a gente já sabe as possibilidades que esses indivíduos têm, mas como que a gente vai oferecer isso para eles? Por meio de uma ótima avaliação.
E essa avaliação tem que ser extremamente criteriosa, assim como a gente vai, né, se for fazer uma avaliação de marcha, de equilíbrio, as mãos também têm, os membros superiores também precisam passar por uma avaliação. E, claro, né, a gente não vai fazer uma avaliação separada do membro superior, a gente vai acrescentar uma avaliação do membro superior, né, porque o indivíduo, ele é único, eu não vou ficar olhando só a mão dele, né, só o dedo indicador da mão direita, não é isso, óbvio que não, né, mas nós também precisamos avaliar o membro superior, bem como a gente avalia as outras estruturas do corpo. E essa avaliação, ela é importantíssima, porque ela vai favorecer a organização da rotina de toda a família. E aí a gente tem que pensar que se o indivíduo tem dificuldade de usar as mãos para desempenhar atividades, por exemplo, de autocuidado, esse indivíduo é dependente da sua família. Se ele é dependente da sua família, logo nós temos uma possibilidade de sobrecarga desses cuidadores, não é? Imagina um indivíduo com, né, uma criança que tem paralisia cerebral, ou um indivíduo que ao longo da sua vida apresentou uma VE. De repente, esse indivíduo que fazia tudo, era independente, e agora começa a ficar dependente da sua família. Imagina a estrutura familiar, como é que não fica? Como é que esse cuidador não fica? Então, quando a gente faz uma avaliação muito bem feita para propor intervenções eficientes e eficazes, nós também estamos ajudando essa família, não é só o indivíduo, né? Então, nós temos que pensar aí né, como que seria a avaliação dessa função manual e de todo esse indivíduo, né? Primeiro, nós temos que entender que a avaliação é um processo contínuo, ela não é feita só no primeiro dia do contato que esse paciente chega para nós, né? Todo dia eu vou avaliar meu paciente, porque todo dia ele vai demonstrar alguma diferença, alguma queixa, ou algum relato, ou eu, enquanto terapeuta, vou observar um movimento diferente, uma necessidade que talvez lá no primeiro contato eu não tenha observado, porque foram muitas informações de uma vez só. Então, essa avaliação não é única. Ela é um processo contínuo, ela é todo dia, ela é a todo treino, né? A toda conversa, a gente tem que captar alguma coisa diferente. Uma outra coisa importantíssima na avaliação desses pacientes é que a gente tem que entender o seguinte: efeitos observáveis em função e estrutura do corpo não me diz sobre funcionalidade, não me diz sobre ganhos em nível de atividade. Não adianta eu avaliar só força, só amplitude de movimento, só tônus, não adianta, isso não é uma avaliação completa, né? E ainda, assim, traz alguns questionamentos sobre isso, mas eu não vou entrar em detalhe, porque é muito pouco tempo, mas isso é algo a se pensar. Quando a gente avalia o nosso paciente, né, em relação aos membros superiores, nós vamos avaliá-lo em relação a nível de atividade, o que ele dá conta de fazer, o que ele não dá conta de fazer, o que para ele é importante, o que não é, certo? Então, não adianta eu ficar lá só tônus, amplitude de movimento, goniometria, tá alongado, não tá encurtado, e aí vamos... Não é isso, né? Esse paciente, a gente precisa lidar com ele em nível de atividade. Outro ponto importante, investigar os fatores pessoais e ambientais desse indivíduo. Igual eu falei, né? Todo indivíduo que chega para nós, ele tem um contexto, ele está dentro de uma sociedade, dentro de uma família, dentro de uma realidade. Então, quando a gente fala de investigação de fatores pessoais, por exemplo, quem é esse paciente? Onde ele mora, com quem que ele mora, qual que é o papel ocupacional dele, que é importantíssimo, né? Ele é quem? Ele é estudante, ele é um engenheiro, ele é um músico, ele é um atleta? Por quê? Porque uma reabilitação, por exemplo, os desejos de um indivíduo que foi engenheiro a sua vida toda e hoje se viu dependente para realizar suas atividades, pode ser um desejo diferente de alguém que foi um músico. Entende? Então, assim, esses interesses pessoais, ele tem que estar dentro da nossa avaliação, para que assim a gente possa treinar o uso dos membros superiores de acordo com o interesse desse paciente, né? O que ele gosta de fazer, o que para ele, qual que é o valor dessa atividade para ele, entende? Então, isso também tem que ser levado em consideração. E, por fim, né, dentro desse contínuo aí de avaliação, né, desse passo, nós, por fim, chegamos à parte do estabelecimento de metas, né, a nível de atividade e participação, foi aquilo que eu falei.
Então, assim, aí eu trouxe aqui, gente, de uma forma bem sucinta, para a gente não gastar muito tempo, algumas possibilidades, tá bom? Não é que é só isso, não, mas algumas possibilidades de avaliação. Quando a gente vai levantar as demandas desses pacientes, nós temos que usar instrumentos que identifiquem os objetivos funcionais de forma específica. E um dos instrumentos que eu gosto muito de usar é a medida canadense de desempenho ocupacional, que é conhecida aí como COPM, que é uma entrevista semi-estruturada, onde eu pergunto para esse paciente, dentro da condição de saúde dele, quais os desejos que ele quer, que ele tem, né, em relação, por exemplo, ao uso das mãos, dentro das atividades da área de autocuidado, da área de produtividade, da área de lazer, quais as atividades que ele gostaria de melhorar? Quais as atividades que ele perdeu a função, que ele está dependente? Ou até mesmo aquelas que ele já faz, que ele ainda faz, mas ele perdeu na qualidade, ele perdeu na velocidade, ele faz, mas não faz tão bem feito, ele faz, mas demora muito mais tempo. Então, essa avaliação eu acho super legal, porque a gente consegue elencar, né, essas atividades em nível de importância desses objetivos, e depois o paciente faz uma autoavaliação em nível de desempenho e satisfação. E aí eu gosto até, inclusive, de usar essa reguinha aqui, que eu fiz, para que ele pontue. Então, porque às vezes fica muito abstrato, né? 1 a 10, 2, qual que é o 2, qual que é o 3, qual que é o 5? Então, eu fiz uma reguinha que eu gosto muito de usar também, que são essas carinhas, né, que ficam um pouco mais concreto. Olha, se você deu uma nota 5, você está mais ou menos feliz, né? Se você está com uma nota 10, é que você está muito satisfeito com o seu desempenho, com o jeito que você está fazendo hoje, com a sua satisfação, enfim. E aí ele pontua em nível de desempenho, nível de satisfação. Depois a gente oferece o tratamento, a intervenção que a gente acha mais eficaz frente a todas as avaliações que a gente fez, e depois de um certo tempo a gente refaz essa avaliação e pede para ele repontuar. E aí a gente vai fazer a comparação pré e pós, que também dá para esse indivíduo um parâmetro bem visível do que ele mesmo acha dele, né? Afinal, foi ele que pontuou o antes e foi ele que pontuou o depois. Então, eu acho muito legal até para o paciente entender isso. E aí, igual eu falei, né, as áreas de ocupação, por exemplo, a área de autocuidado, vestir uma meia, vestir uma roupa. Produtividade pode ser, por exemplo, atividades escolares, atividades relacionadas ao trabalho dele, área ocupacional ou lazer, né? E aí, só para eu passar bem rápido aqui, gente, aí é outra pergunta bem que as pessoas fazem muito, né? Mas, eu vou treinar qualquer tipo de atividade? Eu vou oferecer qualquer tipo, tudo que ele pedir eu vou fazer? Não. Essas metas, elas devem estar dentro disso aqui, ó, os objetivos SMART, né? Tem que ser metas específicas e relevantes para esse paciente. Tem que ser metas mensuráveis, onde haja instrumentos de avaliação que nos ajude a mensurar esses ganhos. Tem que ser atingíveis. Nem tudo, naquele momento, talvez, o paciente vai conseguir atingir. Nem tudo que ele pedir naquele momento, a gente vai conseguir treinar. Por diversos fatores. Pela condição neuromuscular que ele está, a questão financeira, que às vezes ele quer uma atividade que requer um recurso, que talvez para ele ali não é possível adquirir agora, ou até pelas questões cognitivas que esse paciente tem. Não é que a gente não vá treinar, mas pode ser que naquele momento aquilo não vai ser possível. E aí a gente tem que ter, né, a capacidade de discutir isso com o paciente e talvez colocar isso para uma meta daqui 3, 4, 5 meses, né? Então, nem tudo que pediu vai ser treinado, mas nós temos que considerar isso tudo aqui. E o tempo também que esse paciente tem conosco, né? Esse paciente vem quantas vezes por semana? Esse paciente mora na mesma cidade que eu, ele mora em outra cidade, outro estado, e ele vem só para cada uma vez por mês, de 15 em 15 dias. Como que é isso na casa dele? Ele não consegue vir toda semana, mas ele tem tempo para treinar na casa dele? Quantas metas eu vou poder estabelecer com esse paciente? Vai ser uma? Vai ser duas? Quais serão as metas? Né? Quanto tempo de treino isso vai acontecer? Isso tudo a gente tem que considerar também, né? Então, como eu já falei, o estabelecimento de metas, ele vai ajudar o indivíduo a entender o objetivo dele, vai ajudar o indivíduo a se comprometer mais com o alcance dos resultados, já que foi ele que escolheu essa atividade que ele quer treinar, e vai também, possivelmente, aumentar o desempenho e a satisfação desse indivíduo com o seu desempenho.
né? Então, vou dar um exemplo aqui também sobre especificidade do treinamento. Quando a gente vai falar de treino de atividades que envolvem o uso dos braços, por exemplo, uma coisa importante, gente, é que movimentar o braço e a mão, por exemplo, o paciente chega e a gente fala, senhor João, por exemplo, né? O que o senhor quer melhorar? Eu estou vendo que o senhor está com uma dificuldade no braço, o que o senhor quer melhorar? A primeira coisa que possivelmente eles vão falar é, eu quero movimentar meu braço, quero mexer minha mão, quero mexer meus dedos. Isso não é atividade. Isso não é ser específico. Né? E aí fala, então tá, vamos vestir, eu quero vestir uma blusa. Também não é uma demanda específica, isso não é específico. O que é ser específico quando a gente vai avaliar um membro superior? É vestir blusa de manga comprida, manga longa. É vestir blusa de manga comprida com botão. Isso é ser específico, tá? E aí, dentro, por exemplo, se ele falar, eu quero vestir blusa de manga comprida com botão. Tudo bem, seu João, o senhor quer vestir essa blusa em pé ou sentado? O senhor vai sentar? Tudo bem. O senhor quer sentar onde? Na cadeira? No sofá? Na cadeira de rodas? Onde que o senhor tem hábito de vestir essa blusa? Isso é ser específico. Porque senão a gente não vai conseguir reabilitar de acordo com o que esse paciente precisa. Certo? E aí vem, né, a outra parte da avaliação, que é fazer a análise desse desempenho. Para a gente conseguir graduar a complexidade da tarefa. Quais as potencialidades que esse paciente tem, né? Da onde que a gente vai sair? Qual vai ser o pontapé inicial do nosso treino, da nossa reabilitação? Nós vamos precisar graduar essa complexidade. Nós não vamos oferecer qualquer tipo de blusa, nós não vamos oferecer o treino de qualquer forma. Eu tenho que saber onde ele está e onde que eu quero chegar. E aí, uma coisa que eu gosto muito é filmar o desempenho desse paciente. É ver como que ele usa esse braço, como que é essa blusa que ele faz, porque, às vezes, quando ele está fazendo na nossa frente a primeira vez, eu não consigo ver todos os detalhes. Então, filmar é uma coisa super legal, que depois eu refaço, né, assisto novamente a filmagem e consigo analisar todos os pontos essenciais. Então, quando a gente fala de avaliação, por exemplo, de membro superior, eu preciso pensar, se é uma atividade, por exemplo, eu vou pegar aqui o exemplo da blusa, essa é a atividade. Em relação ao indivíduo, quais as habilidades, as dificuldades e as potencialidades desse indivíduo para realizar essa atividade? Quais são os facilitadores e as barreiras encontradas no contexto para que ele desenvolva essa atividade? Dentro dessa atividade, quais são as habilidades necessárias para ele vestir uma blusa? O que ele tem, o que ele não tem, o que eu, enquanto terapeuta, preciso trabalhar para desenvolver? O que no contexto eu preciso mudar? Eu preciso adaptar a atividade? Eu preciso adaptar o contexto? Né, a casa dele? O que eu preciso mexer? Isso é uma análise. Né? Trouxe aqui de forma rápida também os testes específicos, nós temos vários, tá? Mas eu trouxe aqui um dos mais utilizados quando a gente fala de destreza manual. Nós temos o Box and Blocks Test, que a gente analisa, né, a capacidade do indivíduo de mudar de um lado da caixa para o outro. Quantos blocos, a gente analisa quantos blocos ele consegue mudar, por exemplo, do lado direito da caixa para o lado esquerdo com a mão direita, em 1 minuto, e depois a gente troca o membro superior, a gente vai para a mão esquerda, quantos blocos ele consegue transferir do lado direito para o esquerdo da caixa, com a mão esquerda também dentro de 1 minuto. Temos também o teste de função manual, que é o Jepsen-Taylor, que tem várias atividades, empilhar blocos, pegar feijão com a colher, transportar latas leves e pesadas, dentro do tempo de 3 minutos cada atividade, né? E depois a gente vê que quanto menor o tempo que ele gastou, melhor a função manual. Então, são testes que nós usamos muito para avaliar a destreza manual desses indivíduos. Outro teste aqui também, isso aqui é mais específico para criança, né? Que a gente avalia o uso das mãos em atividades bimanuais. Nós temos o AHA, que ele avalia o uso da mão assistente, né? Que é a mão hemiplégica, por exemplo, em atividades bimanuais, é um jogo de tabuleiro, então é bem divertido para as crianças. E aí, ele é um tabuleiro, ele vai andando, né, durante o tabuleiro, e cada fase do tabuleiro ele tem uma tarefa. E as tarefas podem ser colocar um chapéu, bater um prato, pegar a bolinha de gude, enfim. E essa avaliação é filmada. E depois temos também o BOHA, que ele veio de uma adaptação do AHA. Eles viram que, como o AHA ele era feito só para crianças hemiplégicas, por exemplo, eles viram que as crianças, por exemplo, com paralisia cerebral bilateral, não tinha nenhum instrumento de avaliação para
mensurar as habilidades de membro superior. Eles foram lá e adaptaram, fizeram borrar. E aí ele é muito utilizado, então, para a gente ver o uso das duas mãos durante a execução de atividades bimanuais. E é mais ou menos parecido, é um jogo, né, é um tabuleiro, e aí ele vai andando com as peças, e a cada parte do tabuleiro ele tem uma fase. Então, essas avaliações são bem legais, mas, assim, elas são, entre aspas, um pouco restritas, porque você precisa ter uma certificação para aplicar. Não é todo mundo que tem essa certificação. Então, não é todos que têm acesso, mas vale a pena, quem tiver interesse, dar uma olhada nessas duas avaliações para conseguir ter um plano de tratamento mais adequado para o seu paciente. Então, nós temos aí, depois desse ponto todo, né, nós temos a intervenção, aí a gente vai pensar, quando a gente faz toda a avaliação, todo esse processo de entendimento do membro superior desse indivíduo, nós podemos, então, oferecer uma intervenção, por exemplo, para adquirir, né, para promover a independência desses indivíduos nessas atividades com o uso das suas mãos. Uma das intervenções, tá? Não é a única, é uma das que a gente pode usar, é o treino funcional direcionado ao objetivo, por exemplo, que é o treino específico dessas atividades que foram elencadas pelo próprio paciente. E além desse treino funcional, a gente também pode, dependendo do paciente, ver a necessidade de adaptação desse material ou do contexto. Será que ele vai precisar adaptar o contexto, o material que ele vai utilizar para realizar essa atividade ou não, né? E aí eu trouxe aqui o que seria o treino funcional. Então, são treinos de atividades específicas, individualizadas e significativas para esse indivíduo, ou seja, são atividades treinadas de acordo com o que o indivíduo quer, dentro das capacidades que ele tem, né, que a gente já falou. São atividades auto-iniciadas, que é o próprio indivíduo que realiza, então não tem manuseio, ele mesmo ele vai tentar encontrar os problemas de desempenho, o que está dificultando ele a realizar essa atividade, e o que ele tem que fazer para resolver esse problema de desempenho, graduadas em nível de complexidade, como eu já falei, e ela é realizada em diferentes contextos, né? Então, a gente realiza isso em várias, né, não só dentro do consultório, mas se a gente tiver a possibilidade de, por exemplo, ir na casa desse paciente, ver o ambiente dele, também seria interessante. Tudo isso com o objetivo de promover o sucesso desse indivíduo no desempenho. Então, eu trouxe aqui algumas possibilidades de adaptação de material, por exemplo, tesoura adaptada, tábua de cortar adaptada, tênis, cadarço. Nós também temos a possibilidade de adaptação ambiental, como, por exemplo, troca de uma torneira, troca da porta, ao invés de abrir a porta, deslizar essa porta. Isso tudo pode ajudar o nosso paciente, né? E aqui eu vou pular isso aqui, então, para a gente ir rápido, né? Mas uma das atividades, tá? Isso aqui, todos casos meus, tá, gente? Verdadeiros, assim, que eu já atendi. Pacientes, por exemplo, que chegam com dificuldades manuais nessas atividades, olha, eles querem, por exemplo, olha só, bordar, passar um pano na casa, se limpar depois de ir ao banheiro, passar roupa, fazer o corte de algum alimento, toque de cadeira de roda, lavar uma louça, amarrar sacola, tomar banho, colocar tutor, passar um batom, vestir uma roupa. Então, isso tudo são casos de pacientes que eu já atendi com demandas de dificuldades do uso do membro superior, né? Então, eu trouxe esse vídeo aqui, mas, olha, cara, eu não vou passar, não, porque vai demorar um pouquinho, assim, né, vai atrasar mais. Mas só, gente, para falar que, olha só, essa paciente treinou o uso da atividade aqui, de amarrar cadarço, e quando a gente foi questionar ela em relação à nota que ela dava, né, quanto que ela dava de desempenho e satisfação, ela falou que ela não sabia amarrar o cadarço, porque ela tem, olha a mão, se vocês notarem a mão dela, ela tem uma dificuldade importante nessa mão. E aí, depois do treino específico dessas atividades, que duraram aí 3 semanas, a nota dela já mudou de forma, né, bem satisfatória, assim. Então, ela saiu de 1, ou seja, ela não sabia fazer, para uma nota de 10, né? E aí, a gente refez essa pontuação 4 meses depois, para ver a manutenção desses ganhos. E aí, a gente viu que ela manteve o desempenho dela. A satisfação caiu um pouquinho, mas ainda assim é significativo, né? Porque ela saiu de 1 e manteve aí em 8. Peço desculpas, não vou conseguir apresentar tudo, porque senão eu vou atrasar vocês todos, Camila vai perder o voo e tudo mais. Então, eu vou passar agora para a Camila, porque eu sei que daqui a pouco ela vai ter que ir para o embarque. Eu acho que a gente podia discutir um pouco quando a gente determina
a gestão dessa espasticidade, em que medida a gente adiciona estratégias de intervenção, porque todos nós desejamos que os nossos pacientes estejam integrados nas atividades, o menos limitados possíveis nas atividades, o menos restritos possíveis na participação. Mas em que momento é o momento da gente selecionar medicação ou selecionar uma intervenção mais invasiva? Como que a gente acomoda isso com a físio e com a TO? Então, existe muita dificuldade na prática clínica, existe muita dúvida de quando a gente realmente toma essa decisão. Acho que a gente podia falar um pouco disso, em especial para membro superior. Cortou minha fala? Não, tá ótimo. Deixa eu provocar Porque vocês o duas, que eu vejo na prática, eu vejo na prática, Alencar, só para provocar aqui nossa discussão, aplicação em membros superiores, por exemplo, de toxina botulínica, em músculos, por exemplo, extrínsecos da mão, sabe? Ou intrínsecos da mão, que são músculos que dão a forma à mão, que dão um tônus na mão, um tônus desejável, não um tônus indesejável. Eu vejo aplicações excessivas em bíceps, que estão sendo usados como estabilizadores, por exemplo, da escápula, e o paciente não tinha uma subluxação, depois da aplicação ganha uma baita de uma subluxação inferior de ombro. Então, como que é esse processo de escolha das estratégias de intervenção e como que a gente, em equipe, pode se ajudar para determinar as estratégias de tratamento de uma maneira mais efetiva? Olha, Aline, eu vou falar primeiro, tá? Eu sou neurocirurgião e tenho uma oportunidade já de muitos anos. Eu tenho experiência como injetor de toxina botulínica. Eu trato pessoas, né? Efetivamente, eu trato pessoas, eu não trato espacidade, eu não trato encurtamento, eu trato gente. E o que tu está provocando aí é o que eu tenho a felicidade aqui no Piauí, que mesmo no SUS, eu avalio meus pacientes com fisioterapeuta funcional e com a terapeuta ocupacional. Então, é isso, eu acho que a resposta, ela passa por aí. Eu não vou tratar, não é simplesmente a estrutura. Eu tenho que pensar na função, na participação, no desempenho, na satisfação. E eu como que sou injetor, mas, ao mesmo tempo, eu também sou neurocirurgião, funcional e pediátrico, vou apresentar uma aula logo depois. E imagina, uma coisa é aplicar a toxina botulínica, onde a gente sabe que se algum efeito ele não foi positivo, vamos pensar assim, não foi diante do desejado, a gente sabe que esse efeito ele será transitório e depois, de certa forma, as coisas se organizarão. Imaginemos essa tomada de decisão quando é cirurgia. Então, é muito mais complexo. Aí, para mim, é time treinado, é time unido, é discutir a pessoa humana que está ali sendo conduzida por você. Então, é isso que eu vejo, isso como neurocirurgião, que tenho a oportunidade de trabalhar com muitos pacientes com deficiência física especificamente, com espacidade, alguns mais de 20 anos. Então, de fato, eu tenho mais de 20 anos trabalhando com esse segmento e a dúvida vai sempre existir. Por que eu vou fazer o procedimento, seja qual for, para esse paciente? Eu estou tratando o quê? Às vezes, eu já apliquei toxina botulínica num paciente que a necessidade era um lugar para pegar uma porção venosa, que era tão rígido, não tinha nem onde eu acesso uma veia. Esse era o objetivo mais importante, não era mudar a forma, não era ganhar uma outra coisa, era um objetivo específico que ia dar para aquele paciente uma satisfação que era ter uma possibilidade de tratamento clínico de outras condições. Então, aí é avaliar a pessoa que está sendo tratada no seu contexto. Aí a Aline foi muito feliz, colocando a pessoa dentro do cenário dela, especificamente. O que pode ser uma necessidade de uma pessoa, paciente, bem parecido estruturalmente, não seja.
Então, aí é tratar, de fato, a pessoa e não a condição específica da dificuldade funcional que a pessoa tem. É assim que eu penso, é assim que a nossa equipe trabalha ao tempo todo tentando se alinhar e viver um pouquinho, vivenciar um pouco a experiência do paciente, como pergunta o que é que o paciente sente quando ele fala, pergunta indiretamente à família quando se trata de criança, e conjuntamente se decide. E não necessariamente o que é decidido hoje, ele é imutável. Numa próxima abordagem, pode ser até o oposto, as coisas mudam. A Aline colocou aí, por exemplo, a criança, a necessidade de uma criança com paralisia cerebral, quando ela tem 5 anos, ela tem uma necessidade de reabilitação. Quando ela tem 14 anos, ela continua sendo uma pessoa com paralisia cerebral, mas ela tem outras necessidades. Você vê que muda, mas não é a mesma pessoa, mas a condição dela mudou com o tempo e com os tratamentos, no caso também. Então, de fato, eu estou colocando aqui a minha leitura e a minha preocupação na hora da tomada de decisão. Muitos pacientes que, mesmo que eu sei ali, eu busco a minha equipe, só, o que é que vocês acham? Esse paciente é um bom candidato para aplicação toxina, por exemplo? Vale a pena mesmo aplicar aqui? Vale a pena mesmo fazer uma cirurgia de transferência? Que nós temos especialistas na nossa equipe, ortopedista especialista em membro superior. Vale a pena mesmo? Só para não ficar bonita? Quem vai passar por esse processo? Que por mais que a gente seja envolvido, mas comprometido é o paciente. Ele que vai passar pela questão da dor, de tudo, etc. Então, eu vou parar, porque esse é meu pensamento, e eu acho que é assim que a gente tem que ver os nossos pacientes que estão sob os nossos cuidados. Eu digo até mais, eles não são nossos, eles estão na nossa responsabilidade. Eu acho que é mais intenso ainda do que eu tê-lo como meu, como posse, mas ter como a minha responsabilidade de tentar, pelo menos, tentar acertar o máximo possível. Então, de fato, essa é a minha leitura, Camila, e aí eu passo agora para a Aline, que colocou tão bem aí, que eu acho que a Aline tem muita coisa para colocar sobre isso. Uma das coisas também, né, Alencar, que você chegou a falar, será que a gente vai fazer um procedimento X só para ficar bonito? E além disso, é assim, e depois se eu fizer, tudo bem, né? A gente acha que sim, está adequado, no momento adequado de fazer tal procedimento. E a manutenção desse procedimento, né? E depois que a gente fizer esse botox, ou essa cirurgia, o que a gente vai fazer com esse paciente, né? Ele tem tempo para reabilitar, ele tem um suporte de família para poder ajudar no processo de reabilitação, de levar na terapia. Quantas vezes por semana essa criança ou essa pessoa ela vai ter que aumentar a frequência de atendimento? Lógico que vai, né? Ela não pode pensar que está fazendo 2 vezes por semana, vai aplicar o botox ou fazer uma cirurgia e vai manter as 2 vezes. Não. Ela vai ter que aumentar a frequência de atendimento dela durante 6 meses, 5 meses, não sei, né? Depende de cada paciente. Mas como é que vai ser essa rotina, a estruturação dessa rotina durante esses 6 meses pós-procedimento? Vai ficar bonito? Vai ser legal? Vai. Mas se também houver uma reabilitação, uma boa reabilitação, um bom suporte familiar, porque senão também não vai adiantar, né? Então, isso tudo vai entrar. Eu já tive, por exemplo, alguns pacientes que ele falou, não, mas eu quero, tá, então tá tudo bem, né, tem indicação, é possível fazer, tá, mas a partir de agora, então, você vai ter que vir 5 vezes a semana durante 3 meses. Não, mas eu não posso. Falei, então nós não podemos fazer, não agora. Não, mas eu quero, não tem, tudo bem, eu também quero muitas coisas, né? Então, assim, aí a gente vai ter que entrar com essa questão de até alinhar com a família isso, de ter esse tato, né, de falar, olha, eu entendo que é importante para você, eu entendo o que você quer, mas pelos motivos tais e tais e tais, não é adequado. Não é que eu não quero fazer, né? É porque para você não vai ter efeito, vai dar até mais trabalho que você já tem hoje, inclusive, né? Então, isso também tem que ser alinhado com a família. Eu acho que a gente tem um papel enorme, enorme, por estarmos num contato mais diário, mais frequente com os pacientes, como fisioterapeutas e TOs, e os médicos vêm com uma frequência menor os pacientes. Então, eu acho que é do nosso papel orientar pacientes e familiares no quesito da
a mágica não acontece com uma única intervenção. Não tem uma medicação milagrosa, não tem uma aplicação milagrosa, não tem uma cirurgia milagrosa. Nada isoladamente será potente o suficiente para acalmar a expectativa de um paciente e familiares. A expectativa deles é muito alta e eles põem essa expectativa, às vezes, numa aplicação de toxina botulínica. E não é a aplicação que fará essa mágica. Esse compromisso e essa intensidade, porque é dose dependente, a gente sabe disso, ela precisa ser, como a Aline falou, assumida, abraçada em termos de responsabilidade com o paciente, com os familiares. E eu acho que esse é um dos nossos papéis. Então, como a Aline colocou, a decisão de fazer e quando fazer e o melhor momento a ser feito, ele passa por aí, por essa discussão e essa decisão compartilhada com pacientes. Eu também gostaria de colocar que a espasticidade não é uma vilã absoluta. A gente aqui está discutindo sobre ela e, por vezes, a gente tem pacientes que uma dosezinha de espasticidade ajuda a manter os membros inferiores, ajuda a colocar em pé, ajuda a estabilizar um membro superior. Devo dizer que ajuda mais no membro inferior do que no membro superior. É verdade. É verdade. Mas entre um paciente absolutamente flácido e um paciente um pouco espástico, acho que qualquer outro terapeuta que for tratar esse paciente. Então, é também importante identificar isso. E aí a gente vai moldando e fazendo essa gestão. Vocês são afortunados de terem uma equipe no Piauí que rodam o Brasil todo. Essa equipe não existe em todos os lugares. As pessoas não têm essa equipe em todos os lugares. Então, elas têm de se sentir acolhidas por profissionais que trabalham, que atuam na área, que possam, de alguma forma, orientá-los. Porque essa equipe não está disponível em todo lugar. Né? Eu queria agradecer a participação, agradecer assim, esse convite, apesar de conturbada a data para mim, eu fiz questão de estar aqui, admiro demais o trabalho de vocês, o trabalho do Grupo Espasticidade Brasil que vocês estão desenvolvendo, e fico muito feliz de ver vocês espalhando no país todo conhecimento e compartilhando não só com profissionais, mas também com familiares e pacientes. Eu me coloco à disposição, coloco minhas redes sociais à disposição para divulgar o trabalho de vocês, porque acho que é assim que a gente vai crescendo. Quem está por aqui, quem está assistindo e ainda não me segue, @Camila Torriani no Instagram, e fiquem à vontade para continuarmos essa conversa em outras instâncias. Muito obrigada, Alencar. Camila, muito obrigado. Com certeza a Aline tem essa mesma sensação maravilhosa. E eu só desejo boa viagem, depois a gente volta, né? Mas a gente vai continuar mais a Aline aqui. Boa viagem, bom voo, tá? Eu sei que é assim, em breve a gente está junto. Vamos fazer outro momento, tá? Muito obrigado. E nós não acabou, né? Eu mais a Aline aqui. Não, vamos continuar. Camila, muito obrigada, viu? Bom voo. Obrigado. Então, pessoal, agora é mais comigo, agora a Aline vai inverter, né, Aline? Então, de fato, agora eu vou apresentar. Como a Aline fez uma apresentação assim, primorosa, toda essa parte de conceito, e alguns slides eu vou pedir para passar um pouco mais, vou passar mais rápido, para a gente ir lá em alguns focos mais específicos e de oportunidades terapêuticas. E também nós mudamos um pouco a sequência pela questão da gente contar com a Camila, e era fundamental ao mesmo tempo, nós alteramos para ter o melhor nessa noite. Parece que nós estamos falando uma coisa nova, espacidade, às vezes tão tido como está chegando. Não está chegando. Isso aí é o primeiro relato de um paciente com espacidade de 1843, pessoal. Então, quando a gente pega paciente muito parecido com esse relato, 1843, imagine quanto tempo esse tema já vem sendo abordado, e a gente sabe pouco, não é, Aline? De fato, é isso. Pode ir passando. Espacidade deforma. Ok. Você pega uma criança com, por exemplo, com paralisia cerebral, e se ela apresenta espacidade, você tem que fazer um exercício de, como vai estar essa criança com 15 anos? Nesse caso, passou por aí a questão. Então, é fundamental que a gente entenda isso. Deforma, mas o que nós vamos fazer? Vamos tratar a pessoa, entendendo a evolução desse processo de rigidez muscular, que é
progressivo. E, infelizmente, é muito frequente. Em 90% das crianças com paralisia cerebral vai estar presente, 40% pessoas com AVC, lesão medular, por exemplo, 70%. Então, é muito frequente. E aí você pega essa situação bem característica, um paciente que teve um AVC, ou AVE, né? A falar AVC que é mais comum para entendimento, 11 anos atrás. Então, e com essa dificuldade motora importante, funcional, isso aí é um teste, pode ir passando. E a gente vai passando, tem muitas coisas para a gente mostrar para vocês. Esse outro paciente também teve um acidente vascular cerebral, no caso isquêmico. Você vê a postura de rigidez, isso que é espasticidade, pessoal, essa rigidez aí bem característica, aí está sendo avaliado em centro cirúrgico, ó, você vê, ó, esse padrão é típico, você pode passar. A gente vê muitos pacientes com esse perfil, pode ir em frente. Esse outro paciente, um traumatismo crânioencefálico com acidente de moto, pode ir passando também, é um vídeo, você vê que também estou mostrando causas, para mostrar quanto isso é frequente, pode ir em frente, pode ir passando. Esse outro acidente de moto também, já com a lesão, pode ir passando, é uma lesão importante, com um paciente com praticamente uma hemiplegia. Você vê que membro superior, membro inferior, ambos muito comprometidos, membro inferior já com encurtamentos, que é muito comum a gente pegar o paciente já em fase mais tardia, pode passar. Em frente aí, tem mais coisa. E essa criança, representando o público infantil, uma criança com paralisia cerebral bem grave, você vê, a gente olha para uma criança dessa e assim, não tem função, o que a gente vai fazer, como é que a gente vai dar função para uma criança como esta? Observe bem essa imagem, que vai retornar lá na frente, pode ir passando, vamos em frente, tem mais informações para nós, pode passar, só para representar que não é só uma criança, é mais do que uma criança, são muitas crianças que apresentam comprometimento dos níveis superiores, pode ir passando. Então, o que a gente faz com essas crianças, o que a gente faz com esses senhores, e membros superiores, isso aí é um trabalho de Minas Gerais, mostrando que, eu vou ler só o tema, são os membros superiores na paralisia cerebral negligenciados? De certa forma, de alguma forma, sim, pode ir passando, a terapeuta ocupacional sabe o quanto isso é verdade. E esses são os perfis, né, de paciente que tem no caso, um AVC, o braço mesmo pode estar desse jeito, de qualquer dessas formas, mais frequente, pode ir passando, vamos em frente, tem mais coisas. E aí, espacidade, funcionalidade, espacidade, desempenho, a Aline falou muito bem, eu vou passar, e tem outro slide que também é parecido, pode ir em frente. Ocupações humanas, a Aline também já falou bastante, bem, pode ir passando também. Tem mais aí, e reabilitação no centro desse processo, tudo, e as ocupações, que tudo tem que ser considerado, lazer tem que ser considerado, descanso, dentre outras ocupações, que é o nosso dia a dia, pessoal. O paciente pode ser a gente, né? Então, a gente tem que entender que é um conjunto, pode passar, vamos em frente, próximo slide, pode ir passando. Fisioterapia, terapia ocupacional e um conjunto. E outro exemplo, um paciente feminina, pode ir passando, são 2 vídeos, esse também rápido, também com a clássica hemiparesia, pode ir passando, são vídeos, com a espacidade em fase, eu diria, de certa forma, meio inicial, funcional do que a gente falou, a gente mostrou, mas isso é para demonstrar o quanto isso é frequente. Pode ir em frente. Vamos mais. Estamos esperando aí o slide seguir. E aí eu juntei, pareceu aquele slide da Aline, né, Aline? Várias situações, muito parecidas aí. É isso que a gente tem, pessoal. De fato, esses pacientes eles estão no entorno da gente e nos nossos serviços, e todos os serviços de qualquer lugar, esses pacientes estão assim, pode passar. E o que fazer com tantas dificuldades? Pode ir em frente. Estou esperando passar. E metas para cada um, às vezes é higiene, às vezes é mover o braço, às vezes é facilidade de cuidado, pode ir em frente, é individual, né, pode ir passando, e quando a gente vai fazer vias para o tratamento da espacidade, o paciente tem, eu tenho que olhar o paciente como um todo, ver o paciente no centro, com a sua família,
com a reabilitação sendo o conjunto de tudo isso, os profissionais de saúde, mais o paciente, que faz parte da reabilitação, e ver o que tem disponíveis, medicamentos orais, bloqueios periféricos, neurocirurgia funcionais, ortopedia, pode ir em frente. E isso é importante que a gente possa disponibilizar tudo. Eu dividi por parte, para a gente só deixar organizado, medicamentos orais. Exemplo, o baclofeno, o diazepam, pode passando. Não, do ponto de vista, um paciente com espasticidade só em um membro hemiparético, às vezes não responde tanto. Quando o paciente é bem grave, a espasticidade difusa, os medicamentos orais, eles têm realmente um papel importante, e também mais na fase inicial, mas a gente não consegue ter uma grande resposta com medicamentos orais, mas é importante que a gente saiba que eles existem. Pode ir passando, e aí a gente vai em frente, medicamentos injetáveis, o mais pode passar também. O mais conhecido é a toxina botulínica, mas também tem fenol, está um pouquinho com mais restrições hoje. A toxina botulínica tem um papel também importante, como opção terapêutica, pode ir em frente. É fundamental que a gente possa disponibilizar para os nossos pacientes os meios terapêuticos baseados em evidência científica, pode passar, e a toxina é uma opção que a gente deve se considerar. Existem vários trabalhos que comprovam o quanto a uso da toxina botulínica pode ser eficaz, e no tratamento da espasticidade, no caso, membro superior, membro inferior, pode passar também, em frente. E voltando, às vezes a gente vê o tratamento da espasticidade como cirurgia ortopédica. Você vê? Não, até, eu acho que está lá, está com o braço assim, a mão o punho está fletido, vai logo para a cirurgia ortopédica. Mas a cirurgia ortopédica, ela não trata, não modifica o mecanismo da espasticidade. Então, pode passar em frente, então a gente precisa entender o mecanismo, e às vezes é cirurgias funcionais. Então, sai de medicamento oral, toxina botulínica, e procedimentos neurocirúrgicos funcionais, e cirurgia ortopédica vai ter seu papel, pode ter seu papel. Vamos em frente, eu organizei o que pode passar, o que são os principais opções terapêuticas, e aí entra baclofeno, que é um medicamento que pode injetar na medula, na coluna, em membro superior, realmente é muito complicado, a gente tem uma bomba, estimulação medular, lesões dos nervos, pode sim, que são as neurotomias, lesão dos nervos no nível da coluna, pode sim, que são as risotomias. Então, eu vou trabalhar um pouquinho o exemplo de cada um, e a gente vai depois vendo, vamos juntar esse pacote. Pode ir passando, vamos em frente. As lesões nos nervos, se eu tenho um paciente que só tem uma flexão de cotovelo, de repente, um tratamento que seria permanente é eu ir lá no nervo responsável por essa flexão, que é o nervo musculocutâneo, e de forma planejada, bem definida e bem executada, fazer uma neurectomia do nervo musculocutâneo. Pode ir passando. Eu tenho um paciente que tem esse exemplo, esse rapaz que eu mostrei de traumatismo cranioencefálico, pode ir passando, são vídeos, esse aí é o padrão dele. Depois nós localizamos o nervo, estimulando, e depois nós fizemos um bloqueio, esse nervo relaxou, pode ir para o próximo. Então, é um paciente que uma opção terapêutica interessante, pode passar o próximo slide, era uma abordagem direta no nervo responsável pela flexão do cotovelo. Tá, aí o paciente, pré-operatório que a gente viu, pós-operatório 1 dia, e pós-operatório 14 dias, então assim, o braço subiu, o braço desceu, então, de fato, é uma opção, e esse paciente se beneficiou, sim, depois de ser escolhido esse procedimento pela equipe. Pode passar, vamos em frente, por isso que é um passeio, né, nas opções terapêuticas, seu braço lá bem realmente em outro padrão. Vamos em frente. Esse outro paciente, ele já tinha um comprometimento maior, pode ir passando, e aí a gente fez mais de um nervo. Foi o nervo musculocutâneo e o nervo mediano, no mesmo tempo, no mesmo ato cirúrgico. Você vê que aí também, você vê que a gente vai tratando de acordo com o que o paciente apresenta, sua condição de saúde. Voltando a esse paciente, que ele foi muito importante e é nesse processo, a gente já viu, pode ir passando, a gente já viu esse caso, mas ele volta porque esse é um paciente que a gente começamos a estudar se não teria um procedimento que ele tinha espasticidade em todo o membro, então eu não ia fazer cirurgia em vários lugares, e pegando vários nervos. Foi estudar a possibilidade de risotomia cervical nesse paciente, foi o nosso primeiro paciente, nós temos a casuística
razoável, né, a nível de Brasil, mais de 40 pacientes já operados, pode ir passando, por risotomia dorsal seletiva cervical, pode ir passando, isso aí é só para mostrar no protocolo, a gente pode passar, é o mesmo paciente para a gente lembrar dele, pode ir em frente, só para a gente estar lembrando do perfil. E aí fizemos o mesmo teste, do mesmo jeito, testar, interessante testar, se a gente pode testar antes, é o ideal. E aí, o protocolo, pode ir em frente, usamos anestésico, fomos lá no nervo, relaxou, pode passar, próximo slide, relaxou. Então, esse paciente, ele, dentro do conjunto, depois da equipe avaliou, a proposta foi fazer um procedimento de risotomia dorsal seletiva cervical. Pode passar, próximo. E aí, só mostrar os nervos, a visão pode ir em frente, então, isso é mais microcirúrgico, mas que a gente vê, e tá aí o paciente, 4 dias depois, operado no hospital do SUS, aqui, a nível de Teresina, então, isso aí, pegando um grampo, 4 dias, de fato, abrindo a mão era fechada, não pegava aquela lata, como vocês viram, pode. Esse paciente foi um marco para a gente, pode ir passando, vamos para o próximo, e vamos ver se manteve esse resultado, 2 meses está lá pegando, 13 meses está lá pegando. Então, de fato, também os procedimentos precisamos saber se a longo prazo eles permanecem com o resultado inicial. Pode ir passando. Voltou aquele paciente do trauma de crânio, pode ir em frente, vamos passando. Então, é só para a gente lembrar, sempre a gente lembrar que é o perfil do paciente, olha o membro superior, bem comprometido, pode ir em frente, pode passar. Próximo slide. Toxina botulínica como opção inicial, pode ir passando. Então, a gente passou por todas as possibilidades, mas a gente viu que a gente já não tinha mais um ganho suficiente, membro superior, membro inferior. Esse paciente, a gente fez risotomia dorsal seletiva lombar para tratar o membro inferior, pode ir passando. Vamos em frente. Esse é o padrão dele, que a gente já tinha visto, a perna, o membro esquerdo, os membros esquerdos muito bons, mas o membro superior direito está aí, continuando, mesmo sendo tratado o membro inferior, pode ir passando, bastante um paciente com comprometimento bem grave na rigidez muscular, e aquele membro inferior, totalmente modificado, mas o braço está aí, com a sua dificuldade motora, pode passar em frente, esse domingo 14, e aí, nossa terapeuta está lá no fundo, dizendo assim, e agora? Aí o membro superior, o doutor Alencar, esse membro superior, já que melhorou no membro inferior, pode ir em frente, dúvida, confiança, esperança, foi isso que a gente botou, pode ir passando, e vamos discutir, propusemos toxina ainda, e vamos discutir, propusemos, nesse mesmo paciente, isotomia cervical, pode passar. Então, aí na avaliação dele, pré-risotomia, uma antecipada, não, eu boto sempre antes, para ver como é que estava, pode ir passando, isso foi em 2018, você vê com muita dificuldade na normalidade, e aí, está sendo avaliado agora, 13 meses depois da cirurgia, da risotomia, então o paciente está solto, e o braço, você vê que ele está com muito mais liberdade da movimentação, a amplitude do movimento modificou, lembra, ele tem algum encurtamento, pode passar, isso aí também de bastante tempo, e vamos em frente, e depois, a ortopedia fez o alongamento, e aí pode ser 2 vídeos, pode rodar, que são muito interessantes, então esse é o paciente, depois de toxina botulínica, risotomia dorsal seletiva lombar, risotomia dorsal seletiva cervical, e a transferência, a cirurgia ortopédica, e está aí com um membro que era comprometido, tanto inferior quanto superior. Então, assim, isso é mostrar uma opção que existe e é bem interessante. Pode ir passando. Aí eu gosto sempre de pegar na mão, que é importante. E Marlene definiu claramente, comer com a mão que ele comia. Imagina, isso assim, para a gente foi uma felicidade muito grande, esse é o vídeo 2024. E agora, a espacidade das crianças, pessoal, o que fazer? Então, vamos em frente, vamos passar aí, vou voltar àquela criança, olha só, porque essa criança, olhando assim, não tem muito o que se esperar de função desses membros superiores, vamos passando, o que fazer então? Pode ir para o próximo. Essa criança, a gente já fez isotomia lombar, pode passar para o próximo, isotomia lombar, e a mãe perguntou assim, doutor Alencar, e os braços, doutor Alencar? Aí quem perguntou não foi a terapeuta ocupacional, não, foi a mãe, e os braços? Não dá para fazer a mesma cirurgia?
Aí nós fomos estudar, uma revisão sistemática, pode ir passando, estudar. É importante estudar e ver se tem evidência científica. O próximo slide, pode ir passando. Fizemos todo um levantamento do que tinha da literatura mundial, pode ir passando, quase nada de artigo, 4 artigos somente. Vemos toda uma linha do tempo, da primeira cirurgia de 1910 até a gente propor a cirurgia para essa criança, dentre outras crianças, e a conclusão foi que a risotomia cervical era uma opção para esse paciente. Vamos em frente, pode ir passando. Isso nós publicamos, essa revisão sistemática, pode ir passando, sobre a risotomia, e daí virou meu mestrado, pessoal, em risotomia cervical em criança, e a criança mais grave, nível 5, bem comprometido, pode ir passando. Laminoplastia, desenvolvemos um protocolo, pode ir em frente, mostrando que manter a estabilidade, e aquela criança lá que a gente viu toda comprometida, dentro de um processo de reabilitação, não dá para fazer a cirurgia sem estar programado uma reabilitação, e a criança lá transformada de forma muito positiva. Pode ir em frente, tem um sequenciamento de um vídeo de toda a situação, pode ir para o próximo. Então, você vê que a reabilitação está aí, bem centrado mesmo, e aí esse vídeo mostra toda uma sequência, como é que a criança era antes da cirurgia. Tem uma legenda em inglês, não se preocupe, esse vídeo ele é muito interessante, que mostra para a gente qual era o padrão da criança e como a criança foi se modificando. Se clicar mais no meio do vídeo, é outro padrão. Puder avançar um pouquinho o vídeo, Jadiel, é importante. Já passou. Porque não é tem que deixar o vídeo, né? Porque não consegue clicar, aí, avança aí, não, volta um pouquinho, volta um pouco, aí, pronto. Olha aí, essa mesma criança fazendo o que as outras crianças querem fazer, pegar um celular, né, pessoal, escolhendo o próprio programinha dele. Então, assim, para a gente foi uma felicidade muito grande, mostrar para essa criança que existe um mundo que ela também pode explorar. Então, essa mãe foi muito importante nesse processo do nosso trabalho de desenvolver a risotomia dorsal seletivo cervical como uma opção terapêutica. Sim, então está aí. E nunca desacreditar que o paciente não tem função, não tem o que ser feito. Por que não? Está aí o exemplo, estou citando vários exemplos práticos nossos, mostrando que, sim, talvez o nosso conhecimento a gente precisa, às vezes, ampliar, chamar profissionais, discutir, revisar e realmente cuidar dos pacientes. Pode passar, agora pode ir para o próximo slide, porque isso já está suficiente para a gente identificar. E agora as deformidades, assim, essa criança está lá, a gente relaxou, mas às vezes tem a deformidade estruturada, pode ir em frente, aí é que a gente tem que pensar na parte ortopédica. Eu vou mostrar um exemplo aqui de uma criança que passou por todas as etapas, isotomia lombar, toxina botulínica, isotomia lombar, isotomia cervical, pode passar, mas não tinha algo para nós. E essa criança lá, o primeiro slide, mostrando, o segundo lá, depois da risotomia cervical, está aqui, depois essa criança foi submetida à risotomia cervical dentro de um processo de reabilitação planejado, pode ir em frente, e você vê e aí, a mãozinha direita lá foi submetida à cirurgia ortopédica. Pode clicar, são dois vídeos, olha só. Então, assim, você vê que é o conjunto, não é nada isolado, não é a toxina, não é a risotomia, não é a cirurgia ortopédica, é tudo junto. Tudo isso eu chamo de reabilitação. Aí você tem resultados muito positivos quando você tem essa integração. Pode ir passando. Estamos encerrando essa parte, vamos avançar um pouquinho que a gente modificou, e aí a criança pode clicar, que são vídeos mostrando os números, a gente não vai se prender, a mãozinha lá aberta, tudo, ele brincando, usando essa mão, e até a outra mão lá, né, você vê? Então, até outra mão, que faz parte, ainda está em processo terapêutico, então a gente ainda está acompanhando, pode ir passando, isso já foi agora, em agosto, esses vídeos são recentes, pode ir em frente, e tem revisão mostrando que tem eficácia mesmo os tratamentos cirúrgicos, tanto neurológicos quanto ortopédicos, quanto muito bem indicado pode passar, e quanto dentro de um processo de reabilitação integrada,
Pode ir em frente, não vamos prender isso aí. Para o próximo. Mas precisa definir muito bem, ó, aqui a questão toda é selecionar o objetivo, redução da espacidade, melhorar a função, dor, higiene, aparência, para cada paciente, tá? Pode passar? Estamos encerrando. Bom, esse aqui é o último slide, a gente já abria, eu vou ler, que eu acho que é muito importante, o principal desafio é escolher a opção e o período de tempo corretos para cada tratamento, individualmente, para maior ganho funcional, melhorar a qualidade de vida e evitar o aparecimento e recorrência de deformidades. Então, tratemos os pacientes de forma individualizada e pensando nele hoje e no futuro dele. Tem uma sequência, e essa sequência mostra que existem muitas coisas que podem ser feitas, nossos pacientes podem se beneficiar com uma ou com outra, não significa que a cirurgia, nós temos que fornecer para o nosso paciente o melhor tratamento possível para ele. E tratamento no sentido mais amplo. Estou falando de procedimentos, não, estou falando de tratamento de reabilitação, onde os procedimentos cirúrgicos, eles são procedimentos de reabilitação. Leilane Rios, doutora Leilane, terapeuta ocupacional do nosso time. Boa noite a todos. É uma alegria imensa poder visualizar, participar e ouvir hoje sobre esse tema enquanto terapeuta ocupacional. E uma alegria imensa também poder compartilhar, né, dessa equipe com o Dr. Francisco Alencar e todos os demais, as outras terapeutas ocupacionais que estão aqui presentes. Mas o que a Aline falou muito, né, sobre a função, sobre o desempenho, e é muito comum a gente ouvir falar isso de pacientes, como a gente viu em alguns exemplos, mais funcionais, né, GMFCS nível 1, 2, 3, e aí, quando a gente vai para aquele trabalho e os membros superiores são negligenciados, aí que vem, quando a gente pensa nos nível 4 e 5, tanto do GMFCS quanto do MEX, aí é que a gente realmente se depara com uma realidade, assim, absurda. E a gente, como vive dentro do sistema de saúde do SUS, né, sábado agora estivemos lá no hospital, atendendo turno da manhã, turno da tarde, por volta de 40 a 50 pacientes, você vê uma imensidão de famílias nesses casos, de crianças nesses casos, né, que você olha, o profissional olha e não consegue enxergar possibilidades, né, como a Aline apresentou tão brilhantemente, mas quando a gente pensa num paciente mais comprometido, é difícil enxergar essas possibilidades. E quando a gente vai pensar não só na terapia, mas pensar que existe toda uma fisiopatologia envolvida por trás, que tem possibilidades de serem tratadas e que facilitam tanto a nossa vida enquanto reabilitador, transformando o que era sonho, muitas vezes, em realidade, porque aí a função consegue realmente aparecer, é, assim, maravilhoso. Eu acho que a palavra que a gente... que a mensagem que a gente quer deixar, né, que existem possibilidades e que uma área junto a outra área a gente pode encontrar muitas outras, né, quando a gente trabalha sozinho é uma coisa, mas quando a gente pode contar com um time de profissionais de áreas diferentes, a gente realmente consegue ver esses membros superiores trazendo essa função, esse desempenho e principalmente qualidade de vida. Muito obrigada por essa noite, por todo todas as palavras, tudo que foi compartilhado. Obrigada, Aline, Alencar. Leilane, muito obrigado. Obrigada, Leilane. Eu quero fazer só um registro. Aqui no Piauí, a gente tem tido a oportunidade de ter um apoio imenso do governo do Estado e nos ajudar a estruturar um serviço de espacidade, um serviço de condução, linha de cuidado da paralisia cerebral, que, assim, de fato é impactante, onde nós temos uma equipe no SUS, mas uma equipe trabalhando dentro das melhores condições possíveis, onde a gente tem o terapeuta ocupacional no centro cirúrgico comigo, fisioterapeuta no ambulatório também, avaliando e definindo conjuntamente qual seria a melhor conduta, e, ao mesmo tempo, o serviço disponibiliza esses tratamentos que a gente viu aí, tá? Então, de fato, a gente tem isso no Hospital Infantil Lucídio Portela, que é um registro que eu faço questão de deixar aqui, onde a gente tem todas as oportunidades. É um serviço onde nós já fizemos, só para você entender a nível de número,
218 risotomia dorsais seletiva nas nossas crianças do estado do Piauí com paralisia cerebral. Você vê que realmente é impactante. Eu espero que seja também um modelo para todo o Brasil, para todos os estados, que possa replicar uma experiência de muito sucesso. Quero agradecer, Alencar, mais uma vez, a participação. Eu acho que foi um momento de trocas, né? Apesar de pouco tempo, mas a gente conseguiu explanar o assunto bem. E estou à disposição. Eu acho que a mensagem que eu queria deixar, né, foi que, apesar da espasticidade, nós temos possibilidade com essas crianças, e com esses adultos, e com essas pessoas que têm essa condição, né, de saúde frente aí a espasticidade. Então, apesar da espasticidade, nós temos possibilidade de independência dentro da realidade de cada pessoa, do contexto, dos interesses de cada um, né? A espasticidade, ela é um fenômeno que acontece, ela não tem tratamento, ela é algo crônico, mas nós podemos, com as intervenções que hoje nós conhecemos, dar novas possibilidades, que é o que renova as esperanças, né? Não só das famílias, mas nós também, terapeutas, né? Que nós não somos indiferentes àquilo que vocês passam. Com certeza não somos, né? Então, fico muito feliz com esse espaço, para que a gente pudesse fomentar novas discussões. Obrigada pela oportunidade. Aline, nós do Espasticidade Brasil que agradecemos por você ter realmente tá conosco, se dedicado a contribuir, em nome de todas as famílias e das equipes que estão trabalhando, muito obrigado mesmo. Só para convidar todos nós que não para aí, no dia 10 de dezembro, segunda terça-feira de dezembro, às 20 horas, nós estaremos com duas convidadas, também de Minas Gerais, doutora Valéria Cury e doutora Michele Coutinho, vão falar sobre reabilitação intensiva. Olha só, pessoal, vai ser marcante também, são duas pessoas experientíssimas, e eu também, moderando, aí eu não vou dar aula, tá? Hoje é porque eu tive que contribuir, mostrando slide e tal, tocando de casar a apresentação da Aline com a possibilidade de intervenções terapêuticas, mas no dia 10 de dezembro eu vou estar aqui mais coordenando com todos os outros módulos que a gente tem feito. Eu gostaria de agradecer a todos vocês, aos nossos apoios, a IPSEM no caminho do AVC, o Hospital São Marcos, e toda a equipe, toda a nossa equipe, que por trás tem muita gente para fazer esse momento vir aqui a realmente ser disponibilizado para todos. Sigam lá no Instagram, Espasticidade Brasil, no canal do YouTube, essa aula daqui uma semana mais ou menos vai estar lá disponibilizada, todas as outras aulas estão lá disponibilizadas, tudo gratuitamente, disponível para todas as pessoas que tiverem interesse nesse tema. E no dia 10 de dezembro, conto com todos vocês. Aline, mais uma vez, muito obrigado, boa noite para todos, e até dia 10 de dezembro, juntos.